E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 10 melhores jogos de tiro do PlayStation 2. Então fique ligado aqui até o final porque tem 2 jogos muito interessantes que você vai ver ao longo desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro jogo da lista, Black. O jogo que levou o PlayStation 2 ao limite. Você sabia que existia um jogo que fazia o PS2 parecer um console da próxima geração? Em 2006, Black chegou explodindo tudo. Ele não era apenas um jogo de tiro em primeira pessoa, ele era basicamente uma sinfonia da destruição. Os desenvolvedores da Criterion Games queriam que as armas fossem os personagens principais desse jogo. Cada tiro tinha um som gravado de canhões reais e o cenário era quase totalmente destrutível. O que, na época, os gráficos eram tão avançados que muitos pensavam que o console iria derreter de tão quente que ele ficava quando rodava o jogo. E esse foi o ápice técnico do PlayStation 2. Mas, e se eu te dissesse que o próximo jogo da lista mudou o ângulo da câmera para sempre? E vamos para o jogo de número 2, Resident Evil 4, a revolução da terceira pessoa. Esse jogo não apenas salvou uma franquia, ele inventou o gênero de tiro moderno. Resident Evil 4 abandonou as câmeras fixas para colocar a visão sobre o ombro do nosso Leon. Isso mudou completamente o cenário dos jogos. A tensão de mirar manualmente enquanto hordas de inimigos avançavam criou um ritmo frenético nesse jogo. Basicamente, o jogo era tão polido que influenciou quase todos os jogos de tiro em terceira pessoa que vieram depois, como Gears of War, que foi um desses que foram inspirados. Ele é basicamente uma obra-prima de design, atmosfera sombria e que, ainda hoje, ele é uma das maiores referências para os desenvolvedores de jogos. Agora, imagine levar essa intensidade para o campo de batalha de uma galáxia muito distante. Vamos para o nosso número 3, Star Wars Battlefront 2, o épico espacial. Poder jogar com um Jedi ou um Stormtrooper no mesmo mapa era o sonho de qualquer fã dessa época. Battlefront 2 no PS2 foi um marco histórico. Ele trouxe batalhas espaciais onde você podia decolar de um cruzador, voar pelo espaço e pousar dentro da nave inimiga para destruí-la totalmente por dentro. Com 24 classes diferentes e a possibilidade de jogar com heróis icônicos, ele oferecia uma escala que parecia impossível para o hardware da época, mas que foi tancado pelo nosso querido PlayStation 2, nosso lendário guerreiro negro. Foi o multiplayer definitivo que mudou completamente a geração do PlayStation 2. Mas enquanto uns olhavam para as estrelas, outros tentavam criar o Halo Killer. E vamos para o nosso jogo de número 4, Killzone, o estilo dark e brutal. A Sony precisava de uma resposta para o Xbox, e ela veio de forma sombria. Killzone introduziu os Hellghast, inimigos com olhos laranjas brilhantes que se tornaram icônicos. O jogo focava em uma guerra suja, pesada e visceral. Era sangue para todo lado. O diferencial nessa época era a sensação de peso que a arma tinha, fora o recuo realista, algo que era raro nessa época nos consoles. Embora não tenha superado Halo em popularidade, ele estabeleceu uma estética industrial e opressora. E por falar em peso e realismo, você já teve que comandar um esquadrão inteiro via voz? Vamos para o nosso jogo de número 5, SOCOM 2, o rei do online. Antes de Call of Duty dominar tudo, existia um rei absoluto no modo online do PlayStation 2. SOCOM 2 foi o motivo pelo qual muitos brasileiros compraram o adaptador de rede do PlayStation 2, o que, na época, o console, alguns modelos não vinham com a entrada de rede, então era necessário que nós, jogadores, comprássemos um adaptador para aí então podermos conectar à internet. O jogo era um simulador tático dos Navy SEALs e extremamente punitivo. Basicamente, um erro e você estava fora da rodada. A comunicação por voz era essencial e a comunidade online era incrivelmente dedicada nessa época. SOCOM 2 provou que os consoles podiam ter experiências táticas profundas e competitivas já na época do PlayStation 2. Mas, se tática não era sua praia, o próximo jogo era loucura temporal.
E o nosso jogo de número 6, Time Splitters Future Perfect, de versão pura. E se você pudesse viajar no tempo para atirar em robôs e zumbis com muito humor. Criado pelos mesmos gênios por trás de GoldenEye 007, Time Splitters era rápido, colorido e hilário. O jogo não se levava a sério, oferecendo centenas de personagens jogáveis, desde macacos até mesmo os nossos dinossauros como T-Rex. A jogabilidade era frenética e o modo de criação de mapas era um dos melhores da história até aquele momento, permitindo que os jogadores criassem seus próprios desafios e mapas personalizados. Agora, saindo da ficção, vamos para o desembarque mais famoso da história dos jogos. E vamos para o nosso jogo de número 7, Medal of Honor Frontline, o dia D. A abertura deste jogo é considerada uma das mais impactantes de todos os tempos. Medal of Honor Frontline colocou o jogador diretamente na praia de Omaha durante a Segunda Guerra Mundial. O som das balas ricocheteando no metal e os gritos dos soldados criavam uma imersão cinematográfica nunca antes vista em nenhum console que veio antes do PlayStation 2. A trilha sonora, composta por Michael Giacchino, elevava a experiência a um nível de filmes de Hollywood, tornando-se padrão ouro para os jogos de guerra do PlayStation em diante. Mas a Activision não ia deixar a EA ganhar essa guerra de consoles tão fácil. Jogo de número 8, Call of Duty 2, Big Red One. A narrativa de guerra. Você já sentiu parte de um esquadrão onde cada membro realmente importava? Diferente de outros jogos de tiro da época, Big Red One focava na história de um único esquadrão durante toda a guerra. Você via seus companheiros evoluírem ou caírem em combate. Essa conexão emocional, aliada a vários tiroteios intensos e variados, desde tanques a aviões, mostrou que Call of Duty tinha um DNA focado na narrativa cinematográfica, que viria a dominar o mundo dos jogos de tiro FPS ainda hoje. Agora, imagine se você pudesse destruir as paredes para criar o seu próprio caminho. Jogo de número 9, Red Faction, Destruição Total. Em 2001, este jogo permitia que você fizesse buracos reais nas paredes para avançar no cenário. A tecnologia GeoMod de Red Faction foi revolucionária. Se uma porta estava trancada, você podia simplesmente explodir a parede ao lado dela. Ambientado em Marte, o jogo trazia uma física de destruição que ainda hoje impressiona. Foi uma demonstração de poder que mudou completamente a forma como interagimos com o cenário em jogos de tiro, trazendo uma liberdade estratégica única, como se fosse um Battlefield moderno. Para fechar, um clássico da espionagem que misturava tiro e sobrevivência na selva. E no número 10, o que não poderia faltar é Metal Gear Solid 3 Snake Eater, sobrevivência. Este não é só um jogo de tiro, é um teste de paciência, mira e sobrevivência. Metal Gear Solid 3, ou MGS3 para os íntimos, levou o espião Snake, ou Solid, Snake, depende, não sei qual dos dois, para a selva dos anos 60. O sistema de tiro era complexo, exigindo que o jogador escolhesse entre stealth ou ação direta. A luta contra The End, um sniper centenário, é considerada uma das melhores batalhas de chefes da história dos videojogos, podendo durar horas de puro suspense entre você e ele. É o equilíbrio perfeito entre narrativa profunda e mecânicas de tiro tático, onde cada movimento você precisaria fazer de forma muito bem pensada. E esses foram os gigantes que definiram o PlayStation 2. Mas eu quero saber agora, comenta aqui abaixo no vídeo, qual desses jogos era o seu favorito na época? Eu quero saber e quem comentar aqui eu vou colocar um coraçãozinho e te responder. E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no canal se não é inscrito e clicar no joinha para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas.